A palavra do Senhor se encontra lá em Mateus 7, do versículo 13 ao 15, que diz assim: Então pela porta estreita, entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo é o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. São poucos os que a encontram. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm vocês vestidos de pelos de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, estou aqui diante da tua presença, Senhor. Primeiramente, Pai, te pedindo que o Senhor esteja mais uma vez sobre a minha vida, sobre cada um, Pai. Que essa palavra, Senhor, venha de encontro à necessidade de cada um dos seus filhos, ó Pai. E que o seu nome seja glorificado para todo sempre, em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá. Que caminho é esse, né? Que caminho nós temos seguido? Que caminho nós temos andado? Estamos no ano dos passos apostólicos e precisamos saber por que caminho andar. Que caminho você tem feito? Que caminho você tem andado, né? Porque precisamos de dar passos apostólicos, mas que passos temos dados, né? Acabamos de ler que nós temos dois caminhos. Um que é largo, né? Aquele que é aparentemente confortável, né? A gente pode ir, vai caminhando, quando você vai ver, não tem mais volta. Mas tem aquele, que ele é estreito, ele é apertadinho, mas é aquele que te conduz à vida eterna, amém? Para você, o que são passos apostólicos? Você chegou a pensar, este ano é o ano de passos apostólicos. Aqui, quem lembra o que é ser apostólico? Cri. Amém. Ser apostólico é ser enviado. Então, o que significa ter passos apostólicos? Você está no ano de passos apostólicos, então você precisa de ter isso em mente. Portanto, significa que através do envio ao qual o Senhor te der, onde, segundo a direção de Deus, você ande sem desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Será que, ultimamente, nós temos andado, a partir de mim, a começar em mim, retamente, sem olhar para o lado, sem pensar, opa, não, vamos voltar, opa, não, vamos voltar, seguindo em direção, em rumo às promessas, em rumo em tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós? Pensa aí, será que estamos nesse caminho que o Senhor tem nos colocado? Lá em Provérbios 4, a partir do versículo 26, diz assim: Veja bem por onde anda, e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. Então te pergunto, que caminhos tem andado? É sério, né? Eu sei, porque Deus me pegou de jeito. É engraçado que eu tinha essa palavra no coração, e aí na quinta-feira eu aqui, a pastora Kelly pregando, aí Deus falou, essa é a palavra, esse é o título da sua... Eu tinha toda a palavra no coração, e a pastora Kelly pregando, eu falei, a pastora Kelly vai pregar minha palavra, mas não, é só um complemento daquilo que o Senhor tem ministrado, porque se estamos no ano do passo apostólico, que passo nós temos dado? O que temos feito para que o Senhor nos conduza em passos eternos para a glória? Temos pensado em andar somente nós no caminho, ou temos nos preocupado em levar o que está à nossa direita, à nossa esquerda, pelo mesmo caminho do Senhor? Porque hoje em dia a vida é tão corrida, tudo tão corrido, tão passageiro, que às vezes a gente esquece, né? Até como foi o dia. Quando você pensa e acordou, quando você vai ver, já acabou o dia. E o que você tem feito dos seus dias? Pensa aí. O que você tem feito da sua vida? O que eu tenho feito da minha vida? Cadê aquele momento que nós temos separados para buscar o Senhor? Cadê aqueles louvores que nós temos colocado? Às vezes a gente fica só vendo TikTok, né? Porque a moda agora é ver TikTok. É engraçado que no TikTok, quando você vê, tem lá os crentinhos que lavam a louça e escuta o louvor e entra no manto. É legal de ver. Mas e você? E eu? Nós temos feito isso? O que nós temos feito das nossas vidas com Deus? Será que realmente estamos preparados para andar em passos apostólicos? Pensa aí. Vai pensando que vai melhorando, gente. Só lembrando que Jesus
É o único caminho que nos leva à salvação. Ele é o único caminho. Jesus é o caminho, ele não é atalho. E muitas vezes nós temos tomado atalhos, querendo fazer do nosso jeito e deixar, como diz sempre, né? Deus, deixa que eu faço, né? Pode ficar aí descansando, pode deixar. Aí a gente inventa um monte de coisa, né? Não, se eu fizer isso, aquilo outro, aquilo lá, e se eu der a volta, e se eu pegar um atalho, eu vou chegar mais rápido. A gente chega? Nem eu, nem você. Quando eu fiz 17 anos, e olha que eu tinha repetido uma série, hein, gente? Confessando aqui. Repeti a segunda série por quê? Fiquei de recuperação e ninguém na minha classe tinha ficado de recuperação. Porque ninguém ficou de recuperação, eu falei, eu também não vou. Aí repeti de ano. Falha minha. Mas, mesmo assim, terminei o colégio com 17 anos. Aí eu falei, 17 anos, vou descansar. Ano que vem eu faço faculdade. Tentei os atalhos daqui e dali. Gente, 43 anos eu comecei minha faculdade. Não sigam por esse caminho, porque você tem que aproveitar, você que é jovem, estude, porque vocês têm que entender que hoje vocês têm muito mais oportunidade do que a gente tinha antes. Não que seja desculpa, porque se eu estudasse, eu teria feito também, porque eu não estou fazendo hoje depois de véia. Está indo. Se Deus quiser, final do ano eu me formo, para a honra e glória do Senhor. Mas aproveite, você que é jovem, hoje você tem tanto curso, você tem tanta oportunidade de se formar, então não pegue essa dica da pastora Neide de esperar para descansar. Você vai descansar em Deus lá no céu. Por enquanto aqui, atividade, amém? Mas sabemos também que tem o caminho da perdição. Hoje, onde, infelizmente, muitos têm feito essa rota diferente. Uma rota que é tomada e muitas vezes essa rota não tem volta. Infelizmente. Quantos de vocês aqui conhecem pessoas que eram ali fervorosas na presença de Deus, que você falava, quando eu crescer eu quero ser igual fulano, igual ciclano, e hoje você olha para a vida da pessoa completamente destruída, completamente arrasada, porque deixou de caminhar pelo caminho da salvação, quis pegar atalhos. Por isso que vocês têm que ficar espertos, porque não é só estar sentado aí, não é só estar aqui tocando, não é só estar cuidando das crianças. Você tem que ter uma vida com Deus. É necessário ter uma vida com Deus para que você tenha um caminho que leve à salvação. Por quê? Hoje em dia é tudo fácil. Hoje em dia tudo cabe na palma da sua mão. Hoje em dia você pode se desviar através disso. Você pode perceber, falar, é só um videozinho. Aí você coloca lá, não, eu vou olhar meia hora. Aí quando você vai ver, já deu 6, 7, 8, 9, 10, você está ali. Ó. Quantos hoje em dia você vê passando por matérias na televisão? Pessoas com problema de visão, pessoas com problema de dor, de torcicolo. Por quê? Porque não tira a cara desse negocinho aqui. A começar em mim, Senhor. Né? Porque Jesus, quando ele fala mesmo. Quantas vezes você fala, é só um pouquinho. É só esse vídeo. Essa palavra é bonita, eu vou postar. Mas e a sua intimidade com Deus? Porque hoje em dia tudo é assim, né? Partiu, não sei o quê, vou estudar, tananã. Eu faço isso, gente, estou falando porque eu também faço. Mas e o seu momento de intimidade com o Senhor? Por onde ele tem ficado? Aquele momento a sós com o Senhor, aquele momento onde o Senhor te entrega uma palavra, onde o Senhor te entrega uma resposta, porque hoje em dia nós queremos tudo fácil. Os crentes miojos, né? 3 minutos. Vai ali na frente, pede uma oração, e se Deus fizer, Deus fez, e se Deus não fizer, também não quero saber de Deus. Como mesmo o bispo disse esses dias, é engraçado que um monte de crente se desvia no carnaval, né? Chega o carnaval, uma semana ou 2 antes do carnaval, sai, aproveita, né, a folia e depois volta. Quando volta, né? Porque muitos não voltam. Muitos têm um caminho sem volta. O verdadeiro caminho do atalho, o caminho que leva à maldição, à destruição. E não é isso que o Senhor tem para nós, amém? Lá em Atos, de capítulo 5, a partir do versículo 1, que diz assim:
Um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu propriedade. Ele teve parte do dinheiro para si. Sabendo disso também sua mulher, o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração e pondo você a mentir ao Espírito Santo e guardar para você uma parte do dinheiro que recebeu pelas propriedades? Ele não pertencia a você e depois vendido o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar a fazer essa tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim para Deus. E ouvindo isto, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviam e o que tinha acontecido. Esse daqui é o clássico exemplo de um caminho, né, sem volta. Eu coloquei aqui que seria o caminho da cobiça. Mas dentro desses versículos tem vários caminhos. Da cobiça, da mentira, do engano, blasfemando contra o Espírito Santo, mentindo. Às vezes a gente mente para um amigo, para um colega, mas você não está mentindo para Deus, porque Deus sabe de toda a verdade. Deus, ele esquadrinha e ele conhece o meu e o seu coração. Então, não adianta que a gente querer fazer aquela mentirinha. E o pior é que a pessoa faz uma mentira, e depois, para ela sustentar aquela mentira, ela faz mais outra mentira, e mais outra mentira, e vai fazendo aquela bola de neve. E quando a bola de neve ela cai, o que acontece? Ela se desmancha. Então, que nem eu, nem você venha querer nem pensar nesse tipo de situação em nossas vidas. Porque hoje Deus está te mostrando que caminho é esse que eu e você temos andado. Que caminho nós temos perseguido para que possamos dar passos apostólicos, para que possamos ser verdadeiramente enviados para falar da palavra de Deus, para falar para os nossos amigos, para os nossos parentes, para os amigos da escola, para quem passar na rua, quando alguém te falar oi, você ter a oportunidade. Eles precisam saber e a gente precisa falar. Eu e você precisamos de falar da palavra de Deus. Não ficar só aqui dentro. Tem evangelismo, gente. Só aproveitando o gancho, dia 25 agora, temos evangelismo. Tira esse tempinho para o Senhor. Tira esse tempinho para você falar do amor de Deus, para falar do que Deus tem feito com você, para falar do que Deus tem feito sobre a minha vida. Às vezes o que a pessoa precisa lá fora é somente de um abraço seu. É somente uma palavra que o Senhor possa colocar na sua boca. Se prepare para este dia, que você não vá de qualquer jeito, que você já pense no que Deus quer que você faça, que se você se consagre, que você separe uma palavra, que você separe um versículo apenas. Eu sou uma que, se eu for falar tudo o que eu quero, Jesus não me leva para ele, né? Então a gente engole. E ele estava nervoso, eu falei: Caio, presta atenção. Se você for resolver essa situação do jeito que você está, por mais que você esteja certo, você vai estar errado. Nada que a gente vai fazer na nossa vida, nós podemos fazer com o coração com ira. O que você for fazer com o coração com ira, não vai dar certo. Eu falei: aquieta esse coração, respira, ore. Por mais simples que seja, às vezes você fala: isso aqui não precisa de oração, não. Isso aqui dá para eu fazer sem precisar de pedir orientação para Deus. Engano seu. Às vezes Deus deixa de te abençoar por um simples detalhe, por uma simples oração. Esses dias o bispo estava pregando, ele falou assim: às vezes eu não fico orando assim de joelho, eu vou falando com Deus. Eu falei: então eu não estou tão errada assim, porque eu pensava, gente, assim, eu oro, lógico, tem aqueles momentos que você tem que ter com Deus, né? Mas eu fico o dia inteiro falando com Deus. Deus, e se fosse assim? Deus, e se fosse assado? Deus... E eu fico assim o dia inteiro, sabe? Às vezes viajo naquelas coisas assim, que o que eu quero ser, o que Deus tem para mim, e eu fico viajando e falei: então eu não estou tão errada assim. Eu falo com Deus o dia todo, glória a Deus. Falei: Deus, obrigado por acalmar meu coração. Porque você fica, né? Será? E às vezes Deus vai falando no seu coração, te dando paz, ou te dando aquele: opa, por aí não, volte ao caminho. Que o caminho que eu tenho para você é caminho de paz, não é caminho de preocupação. E eu falei para ele: descansa no Senhor, respira.
Não faça nada que venha prejudicar o futuro de vocês. Aí ele respirou, conversou com a pessoa e resolveu. Agora, se ele fosse daquele jeito que ele estava, nervoso, e querer ir para cima e brigar, ia perder toda a razão e, sabe, querendo fazer coisas, enfiar literalmente os pés pelas mãos. E não é isso que Deus quer para nós. Deus quer que nós possamos, em todo momento, andar pelo caminho de paz. Amém? Gente, dá glória a Deus que minha boca já secou e hoje vou beber minha aguinha. Glória a Deus. Hoje foi preciso. Tem dia que eu fico tão nervosa que eu nem bebo água. Enfim. E vamos lá. Muitas vezes a gente tenta passar por cima, né, da direção de Deus. Muitas vezes tentamos entrar pelo caminho que Deus não tem para nós. A gente deixa Deus de lado, como eu falei, e a gente quer caminhar como aqui, Ananias e Safiras, como foi falado na palavra. Eles venderam, ninguém falou, vai lá e vende e dá. Ninguém falou isso para eles. Está escrito aqui na palavra que era para eles vender as terras e dar o dízimo de tudo que eles venderam? Não. Eles foram lá, venderam porque quiseram. E dessa venda, decidiram que ia dar só... Porque às vezes a gente vê o muito, a gente fala, nossa, mas tudo isso... Só dentro de casa, mas amém. Foi o tempo que Deus preparou para mim. E aí, como eu mudei de cargo, né? Primeira vez que recebe aquelas férias, né? Aquela tão sonhadas férias. Aí, quando chega assim, o salário, nossa, tudo isso, né? Aí, a primeira coisa que eu fiz, opa, o dízimo. Porque senão o inimigo ele começa, mas tudo isso? E eu estou orando, Senhor, para que esse valor seja todos os meses do meu dízimo, em nome de Jesus. E eu creio que eu vou chegar lá. Estou estudando para isso, em nome de Jesus. Às vezes eu fico me vendo, né? Porque, às vezes, nesse tipo de situação, que você pode se perder. Porque estou trabalhando, estou estudando. Não parece, estou fazendo academia, cuidando dos filhos. Gente, às vezes eu paro para pensar, eu falo, onde eu arranjei tanto tempo para isso? Eu falo, meu Deus, mas Deus dá. É só você saber separar. Se você souber separar, o caminho é perfeito. Você não pode se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda, porque você seguindo o caminho que o Senhor te ordenar, você consegue. Você consegue se afastar das más companhias. Esses dias minha filha falou, nossa, mãe, eu estava num lugar onde as pessoas começaram a falar e eu me senti mal, e eu não gostei daquilo, eu pedi até perdão para Deus. Eu falei, filha, é simples. Quando você vê que está se sentindo mal, se afasta. É o verdadeiro aquele queiminho assim no coração, que é Deus já falando, se afasta. Se afasta. Não precisa te falar nada, se afasta. Que Deus vai mostrar. Mas a gente tem que aprender. A gente fica mais, ai, mas é meu amigo, né? Ai, mas é meu colega, mas é meu parente tão chegado, né? Se afasta. Deus vai tratar. Não é para você se afastar e ficar julgando, porque senão você está indo pelo mesmo caminho. Se afasta, mas ore. Coloca aos pés do Senhor. A gente tem que aprender a ser diferente. Nós somos diferentes. Nós somos cidadãos do céu. Então, nós precisamos de ser diferentes. As pessoas precisam de ver. É engraçado que eu chego no serviço, aí um aqui fala, ela é a pastora, é a pastora. Aí chegam, oi, pastor, a paz, vá. Oi, pastor. Pastora, tira uma palavra para mim. Tira. Aí está aí, a pastora dos papelzinhos. Aí eu passo e vou entregando para um, aí eu passo e vou entregando para outro. Aí tem umas que chegam e falam, eu estava te esperando, que eu preciso que você me aconselhe. Aí eu falo, amém, vamos lá. Aí, às vezes, mando palavra daqui, mando para a pessoa. Essa era a palavra que eu estava precisando. Amém. É isso que eu gosto. Eu gosto, assim, de fazer a obra e ver que Deus está na minha vida. É isso que você tem que ter o prazer, de saber que Deus está te usando. Porque quando você começa a fazer as coisas e não sente que Deus está te usando, não sente que Deus está com você, se preocupe. Se preocupe. Aí é onde você tem que olhar. Que caminho eu tenho andado? Que caminho eu tenho pisado? Que passos que eu tenho dado para que o Senhor não esteja comigo? Que é tão bom você fazer a obra de Deus, você falar do amor de Deus, você ver as pessoas sendo curadas. Uma vez eu profetizei na vida de uma amiga minha, do serviço, ela nem trabalha lá mais hoje, a Letícia.
Ela tinha um filho e ela tinha muito medo de ter outro filho, porque ela sofreu muito no parto. Ela, ai, Neidinha, eu tenho medo de ter filho, eu não quero ter filho. Aí eu olhei assim para ela e falei assim, Lê, eu ainda creio que você vai ter a menina que é dos seus sonhos. Ela, não, Neide, não, eu tenho medo, não vou ter não, que não sei o quê. E ela saiu do serviço, né? Ela saiu, aí passou uns anos, ela me achou no Face, ela, Neidinha, eu vim aqui para te agradecer, porque eu engravidei, e foi uma gestação maravilhosa, e a minha menina está lá, para a honra e glória do Senhor. Isso é muito edificante, você poder falar com convicção que é Deus que está falando. Não é aqueles eis que te digo. Como o bispo disse, não é sempre que Deus vai mandar a palavra de ai, você é o amado do Senhor, você é um querido do Senhor. Não, você está errado, pecador, se arrependa. Tem vezes que tem que dar um chacoalhão. Às vezes as meninas ficam lá, então, não sei o quê. Então, você está errado. Ah, mas isso, aí aquele famoso jeitinho brasileiro. Mas aí se fizer assim, não, está errado. Tem hora que a gente tem medo de falar, né, a verdade. A verdade liberta, gente. Não tenha medo de falar. Às vezes você fica assim, se eu falar, mas se eu falar, fulano vai ficar chateado. Pede para Deus um jeito de falar. Deus vai dar instrução. Quantas vezes eu falo, a Renata até fica, mãe. Aí eu fico, ai meu Deus, me dá um jeito de falar. Eu tenho que saber falar, eu não posso falar nervosa, que se eu falar nervosa não vai dar certo. Ela, mãe, tudo dela é mãe. É o famoso mãe, né? Eu, calma, filha, a mãe vai orar, vai pedir para Deus que vai dar tudo certo. E dá certo, gente. É muito bom você saber quando você ouve uma palavra do altar e você pratica na sua vida. Porque muitas vezes a gente escuta na hora do culto da glória a Deus, aleluia, amém. A começar em mim. Enquanto a gente está dando glória a Deus, aleluia, quando passa daquela porta para fora, você não lembra nem qual versículo que foi lido. Qual foi a palavra que foi pregada? Ai, peraí, eu sei. E, você acabou de sair do culto, você está ali fora. Que possamos ter a essência de viver o verdadeiro evangelho, o verdadeiro caminho, o caminho da salvação, aquele queimor do primeiro amor. Como era o primeiro amor? Nossa, pelo menos eu, não vi a hora de estar na igreja, de louvar o Senhor, de estar aqui na frente, de receber oração, de cair na unção, e nas conferências que tinha, tudo quanto era lugar você queria ir, e você estava na igreja, era a primeira a chegar para a limpeza, era aquela coisa, e olhava as cadeiras, agora chega, em cima da hora, faltando 1 minuto para começar o culto, às vezes já no segundo louvor, senta, fica olhando, contando os isopor que está faltando. Mas é aí aonde o diabo ele te pega e você não sabe nem o que foi pregado. Aí o irmãozinho do lado recebeu a bênção e no domingo que vem já está vindo aqui contar a bênção que recebeu. A bênção é para todos. E por que só uns recebe? Como tem sido o tamanho da nossa fé? Quais são os passos que nós temos caminhado para viver o que Deus tem prometido? Deus tem feito muitas promessas. Deus ele tem derramado muitas coisas sobre esse lugar. Eu tenho colhido. Às vezes eu fico, ai, será que eu vou contar? Aí eu fico, ai, Senhor, eu conto ou não conto? Mas uma hora o Senhor vai fazer aquele bem bolado e eu vou contar, em nome de Jesus. E é justamente o caminho que não devemos ir, é o caminho que Ananias e Safira andou, né? Que é um caminho de perdição. Eu coloquei como um caminho de cobiça, mas dentro desse caminho você sabe que você pode encontrar vários caminhos. Caminhos que o Senhor não tem para mim nem para você. Porque o Senhor ele tem caminhos de bênçãos, amém? Deixa eu só abrir aqui. Que eu não sou muito cibernética, gente. Lá em 1 João 2,14, diz assim: Filhinhos, eu escrevi a vocês porque conhece o Pai. Pais, eu escrevi a vocês porque conhece aquele que é desde o princípio. Jovens, eu vos escolhi porque vocês são fortes, e em vocês a palavra de Deus permanece, e vocês já venceram o maligno. Você entendeu a entoação da minha voz? Vocês já venceram o maligno. A palavra de Deus não falou que você vai vencer.
Ela falou, a palavra de Deus está declarando que eu e você, porque eu me declaro jovem, não sei vocês, eu sou jovem. Hoje eu não sei se eu recebi elogio ou se foi um alerta. Nossa, está bonita hoje, vai pregar? Eu falei, por quê? Porque os outros dias eu não estou bonita? Eu não entendi essa sua colocação. E não foi só uma pessoa. Nossa, está bonita, você vai pregar hoje? Ué, gente, os outros dias eu não venho bonita. Caramba, eu fiquei assim, é um caminho que eu devo entender. Mas Deus vai me dar fortalecimento, amém? E Deus, Ele escolheu eu e você porque nós já vencemos o maligno. Às vezes você fica se sentindo derrotado. Ai, eu não consegui de novo. Ai, aquele famoso desenho. Ô vida, ô sorte, ô azar. O tempo que você está aí reclamando, coloca o seu joelho no chão, vaza. Vamos orar. Vamos ser o povo fervoroso do Senhor. Cadê aquela igreja que ora? O bispo falou, eu estou esperando, hein, bispo? O bispo falou que vai ter um dia aqui de jejum e oração. Eu quero participar. Eu quero estar nesse mover. Você tem que estar no mover do corpo. Você tem que estar nesse caminho. Quando a igreja caminha junta, unida em oração e um só propósito, você vai chegar no caminho da vitória. Quando tem evento na igreja, vem, chame mais um. Porque o evento aqui foi maravilhoso, mas o que faltou? Gente, porque só nós comemos. Glória a Deus que a gente come bem, né? A gente come bastante. Mas se que cada um que comeu aqui tivesse trazido uma pessoa, imagine como não teria sido melhor para a obra de Deus. Supriu a obra de Deus? Supriu, mas poderia ter suprido mais, a começar em mim. A gente coloca lá, a gente publica, mas às vezes se você mandar ali no particular para um amigo seu, quem sabe ele, né? Do que às vezes a pessoa passa assim no story, eu mesmo. Às vezes passa assim, você passou só para não ficar aqueles negocinho verdinho que dá agonia, né? Aí você já passa assim e você nem lê, mas não seria diferente se você mandar no individual para um amigo seu, que você escolha, peça para Deus te colocar uma ou duas pessoas que você sabe que você precisa de mandar para que a pessoa esteja aqui, não só para um evento de festa, para um dia de culto especial, um encontro com Deus. Quantos aí fora não precisam de ter um encontro com Deus? Quantos não precisam desse caminho que eu e você temos trilhado? Às vezes a gente está tão confortável, né? A gente senta aqui, aí eu estou aqui. Né? Eu vou receber, eu vou ouvir a palavra, eu vou ser edificado. E quantos estão morrendo aí fora? Quantos não conhecem o caminho? A palavra de Deus diz que Jesus vai voltar quando todos ouvirem a palavra de Deus. Não quer dizer que todos vão aceitar, mas todos precisam ouvir. Todos precisam ouvir. E quanto mais gente aceitar, melhor. Então, a gente precisa de trilhar esse caminho, amém? Que possamos andar rumo a passos apostólicos, para caminho de vitória. E teremos realmente, nesses caminhos, às vezes, algumas pedras, alguns buracos, muitas vezes, muitas crateras. E aí, você vai persistir nesse caminho? Porque, às vezes, você está andando naquela... Eu tiro pelo meu marido é doido, né? Eu falei que ele ia chegar aqui ontem, umas 4 horas da tarde, 10 horas da manhã, eu estava batendo no portão de casa. Eu falei, vocês são doidos? Viajaram a noite inteira. Era para ter descansado a madrugada, resolveram puxar até... E falou que só não chegou mais cedo, porque a estrada estava cheia de buracos. E se eles fossem resolver parar por conta desses buracos? Será que eu estaria com meu marido aqui, meu filho aqui já? Porque muita gente vê a dificuldade no caminho. Ah, não, esse caminho está ruim para mim. Acho que eu vou pegar o atalho. Aí que está o problema. A gente vê dificuldade no caminho, vê uma pedrinha, ai, furou o pneu, acho que vou pegar um atalho. Ai, vai estragar meu carro se eu passar por aqui, vou pegar um atalho. E se Deus está colocando esses buraquinhos, essas pedrinhas, essas crateras para provar a sua fé? Para saber se você vai persistir nesse caminho. Porque a rosa é bonita, né? Mas ela tem espinhos. Ela é linda, eu adoro receber rosas, gente. Adoro ir no açaí comprar aquelas rosas que não tão bonitas, cheias de botão. É meu hobby, flores. Mas elas têm espinho. Para cuidar delas, você tem que ter cuidado, senão você fura a mão. O caminho tem buraco. Se você não desviar dos buracos,
Você quebra o pneu do seu carro, mesmo a pé, falando de carro, mas a pé. Se você está andando numa rua, você tropeça, o que acontece? Torce o pé, né, meninas? Né, Mari? Eu falo assim, Mari, mas eu também. Até hoje tenho o tornozelo inchado de tanto tropicar por aí. Mas a gente tem que levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima. Eu lembro uma vez que minha mãe, eu saindo da casa da minha tia, eu conversando com a minha mãe, mãe, que não sei o quê. De repente eu vi minha mãe, aí eu, mãe, na hora que eu ia falar mãe, minha mãe já estava em pé. Eu, nossa, mãe, o que aconteceu? Ela, nada, menina. Eu vou vir embora. Uma agilidade que até hoje eu não tenho. Minha mãe é uma bênção de Deus. Era, né, minha baixinha, que Deus a tenha num bom lugar. De que te adianta andar por um caminho espaçoso, cheio de alegrias e liberdades passageiras, e no final deste caminho vai ter o sofrimento eterno? Lá em Mateus 13, abra lá, estamos terminando já. Mateus 13, 41 e 42 diz assim: o Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo o que faz cair no pecado, e todos os que praticam o mal. Eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Porque agora parece bom, né? O caminho largo, ele parece maravilhoso. Você ri, você se alegra, mas o final, choro e ranger de dentes. Mas, lá, pulando, pode passar Provérbios e pula para João 14, 6. Que diz assim, que todos conhecem, né? Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Que caminho é esse? É o caminho de Jesus. É o caminho onde você vai trilhar. É o caminho onde o Senhor ele vai te dar a resposta. É o caminho onde Ele vai te ensinar a desviar dos buracos, mas não vai te colocar em atalhos, porque Ele é o caminho. Entenda que Ele é o caminho, que não tem atalhos. Siga pelo caminho que o Senhor te ordenar e tudo irá bem. Siga sempre pelo caminho que o Senhor te ordenar e tudo irá bem. E minha hashtag não podia ser outra: vou seguir os passos de Jesus. Amém?